O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pelas opiniões dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, sempre é bom aprendermos com Jesus a como andarmos, a como caminharmos, a como vivermos nessa vida. E hoje mais um episódio do Evangelho, mais um texto do Evangelho que nos mostra a sabedoria de Cristo, a sabedoria de nosso Redentor, quando tentam fazê-lo cair numa armadilha, colocá-lo contra o império, colocá-lo contra César. Devemos ou não pagar o imposto a César? E Jesus então vai dizer essa frase: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou a gente pode traduzir isso: dai ao mundo o que é do mundo, e dai a Deus o que pertence a Deus. E nós cristãos, queridos, uma vez que nós andamos e vivemos no mundo, estamos no mundo, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo cidadãos do céu, mesmo tendo a nossa pátria definitiva não aqui, mas na eternidade, temos também relações com o mundo, no sentido não de nos pervertermos, de nos corrompermos com o mundo, ou vivermos como se a vida fosse só a vida material ou essa vida no mundo que nós temos.
mas nós vivemos no mundo com as motivações do céu. Estamos no mundo, mas não para viver segundo as motivações do mundo, mas para viver com motivações do céu, com motivações do alto, no mundo. Não desconsiderando, não desrespeitando, ou não vivendo de maneira anárquica no mundo, mas vivendo com os valores de Deus no mundo. Claro que em alguns momentos vai haver tensões. Tensões por dois fatos, queridos. Tensões porque às vezes o mundo vai querer também ditar à igreja o que ela deve ser, o que ela deve fazer e como ela deve se comportar. Seria uma pretensão também das forças ou dos poderes do mundo querer colocar a igreja num trilho que lhe seja arbitrariamente melhor ao seu bel prazer. Vai ter tensão, porque a igreja tem um modo de proceder, tem um modo de agir, tem um modo de ser, mesmo que em algumas coisas ela tenha que manter o diálogo, observar, mas em outras coisas que vão contra a palavra ou contra o evangelho ou vão contra aquilo que é a sua experiência durante o seu caminho já feito nesse mundo, claro que também ela vai se opor radicalmente. Mas aqui para entendermos, queridos, que é preciso manter um equilíbrio entre as realidades materiais e as realidades espirituais. Nós não devemos também nos alienarmos. Como bom, agora eu vou buscar só o que é de Deus, viver só para Deus, fazer só o que Deus quer e vou me isolar totalmente do mundo. Seria cair no fanatismo. Seria também não usar alguns critérios da razão iluminados pela fé para viver nesse mundo. Não é isso. Ou cair naquela visão, bom, a igreja não tem que se envolver em nada com o mundo, aquilo que o mundo diz, aquilo que a política diz, aquilo que é a vida das famílias, ou aquilo que é a relação com as coisas, a relação com os bens, a relação com o dinheiro, a relação com nada. A igreja não tem que se influenciar em nada, ela tem que simplesmente viver ali entre quatro paredes e incentivar os fiéis a fazer a sua oração no privado e pronto, acabou. Está errado. A igreja está no mundo. A igreja não está por aí vivendo um plano aéreo. A igreja está no mundo, mas para ser no mundo, sal da terra e luz do mundo. Digo isso porque é até interessante ver como é que às vezes o mundo quer tirar a igreja da jogada. Tempos atrás fiquei sabendo que começaram a fazer uma pesquisa, vamos ver o que as pessoas, os estudantes, os adolescentes acham, por exemplo, do aborto, mas ninguém fala em nome da fé, ninguém fala em nome da igreja, ninguém coloca a religião no meio. Vamos debater os argumentos sem colocar a fé no meio. Vamos falar do aborto, mas sem misturar a igreja. Mas, queridos, quem defende a vida é a igreja. Porque a maioria das instituições do mundo já faliram nos seus princípios de defesa da vida abertamente e com bases sólidas, não apenas de uma ideia que surgiu há 10, 20, 30, 40 ou até 100 anos atrás, não, mas de uma experiência de um caminho já feito há mais de 3.000 anos de existência. Então, olha só a malícia, vamos falar sobre o aborto, mas nada de igreja, viu? Ninguém coloca igreja no meio, ninguém...
Mas por que não colocar? A igreja é parte da nossa vida, a palavra de Deus é parte da nossa vida. A fé que nós vivemos não é algo que quando eu quero, eu pego, coloco numa caixinha e pronto, acabou. Não. Ela é maior do que a minha fé, que me conduz, que me leva, ela tem que iluminar toda a minha história, toda a minha vida. Então, queridos, a gente vê que a gente vive num mundo profundamente malicioso. E é claro que, e aí vem com alguns argumentos, o jovem, o adolescente, como que vai argumentar? Porque às vezes o argumento mais forte que ele tem é o argumento da fé, e aí faz ali uma espécie de um plebiscito, a maioria está votando que nessa ou naquela ou em tal situação pode abortar, então eu também vou, porque imagina, eu vou ser estranho, eu vou fazer alguma coisa diferente, vou me taxar disso e daquilo. Só que, queridos, para ser cristão, a primeira coisa que eu tenho que aprender é me diferenciar da maioria e saber que nem sempre a maioria, mesmo estando no erro ou em algum aspecto querendo caminhar por alguma direção que vá contra o Evangelho, significa que eu tenha que ir junto com a maioria. Tenho liberdade de escolher. Eu tenho liberdade de dizer, olha, eu fico com o Evangelho. Se você não quer ficar, se isso não ilumina a sua vida, se isso não é importante com relação a essa e a essa questão na sua vida, na minha é. Então hoje, como a gente precisa dessa coragem para mostrar o que é de César, mas o que é de Deus, é de Deus. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Pergunta aí para o seu irmão que está do seu lado, o que é de Deus? Jesus pegou ali a moeda e mostrou, tinha a figura de César ali desenhada. Aonde que está então, se a moeda tinha o desenho de Deus, aonde que está a imagem ou a semelhança de Deus? Aonde? Diz novamente para ele, em você. Em você. Então dai a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus. A nossa vida é de Deus. A nossa família é de Deus. Todos aqueles que foram batizados foram consagrados a Deus. Hoje tivemos a alegria de ter 2 batismos durante a missa lá na paróquia. Eu dizia àqueles 2 adolescentes, agora vocês pertencem a Deus, vocês estão sendo consagrados a Deus. O batismo é a maior consagração que um ser humano pode receber na sua vida. Porque a sua alma é marcada com o fogo do Espírito Santo. No seu caráter é impresso o caráter de Cristo. Ah, Frei, mas é difícil viver o Evangelho, é difícil ser cristão, é difícil lutar contra o pecado, é difícil. Mas você já se tornou, a graça de Deus já te fez filho. E é claro, viver como filho é sempre um desafio. Que é muito mais fácil a gente se deixar levar pela correnteza, às vezes de uma mentalidade mundana, do que lutar para viver como filho de Deus nesse mundo. Porém, dar a Deus o que é de Deus. E isso a gente vai aprendendo a fazer na vida, queridos. No decorrer da vida, para que a gente não se torne também ladrão. Mas como assim foi ladrão? Assaltante
daquilo que é de Deus, que é a nossa própria vida. A gente pode fazer algumas rapinas. Às vezes, bom, eu entreguei isso, agora eu quero tirar. Eu dei isso, agora eu quero tirar. Eu entreguei esse pecado, mas agora eu quero tirar do altar novamente. Eu entreguei esse vício, agora eu quero tirar novamente. Uma tentação isso. Por isso que o caminhar ou andar com Cristo é o ir se entregando, se colocando nas mãos dele, dando a ele aquilo que lhe pertence. E quando a gente faz isso, queridos, a gente encontra sentidos maiores para a nossa vida. A gente encontra uma paz maior, que mesmo em meio a tribulações, a dificuldades, habita uma paz que vem de Deus e que nada consegue tirar de dentro de nós. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a colocarmos sempre a nossa vida nas mãos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.